Fala galera, tá começando mais um episódio do LazuliCast, um podcast da Lazuli, uma empresa focada em comunicação e inovação educacional. A gente sabe que ser professor é um grande desafio. A gente tá aqui não só para intervir no conhecimento desses alunos, mas também no futuro deles de maneira geral. Para conversar um pouquinho comigo hoje sobre entre a escola e o futuro, como que a gente faz para se tornar um professor cada vez melhor nesse mundo que é repleto de desafios. Eu recebo hoje ela que é psicóloga, tem um espaço dedicado exclusivamente a crianças e adolescentes e é uma das pessoas que mais me inspira nesse sentido, porque ela abriu um espaço, minha gente, aqui em Arapiraca, e assim, quando eu vi a ideia do espaço e a motivação por trás de tudo isso, a forma como foi criado, fiquei muito impressionado. Então hoje trouxe ela aqui para conversar comigo, Maile Ramos, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, que prazer, né, fazer parte desse projeto. Fiquei muito, muito feliz com esse convite, poder compartilhar um pouco, né, do meu conhecimento, trazer informações que a gente sabe que é muito importante para esse processo de construção desses adolescentes, né, e que vocês, professores, têm um papel muito significativo, né, vocês fazem muita diferença nesse processo de construção. Maile, primeiro, antes de tudo, mesma pergunta, todo episódio eu sempre faço a mesma pergunta, né, eu queria entender, dentro da sua jornada, né, antes da gente chegar agora na Maile do futuro, que já tá aí com espaço, que já tem um nome, porque ela é famosa, tá, gente? Minha convidada é famosa aqui em Arapiraca. Eu queria entender quando é que a psicologia entra na sua vida, especificamente a psicologia voltada, né, para crianças e adolescentes, que é como você trabalha hoje. Como foi, assim, o que aconteceu? Veio do nada, assim, foi um estalo? Porque, assim, eu costumo dizer que eu sempre quis ser professor. Desde o segundo ano do ensino médio, eu tomei essa decisão, assim, que eu vou ser professor. E eu já tinha essa noção, assim. Mas pra você, como é que foi? Foi uma coisa assim, já tinha uma carreira? Ou você já começou psicóloga? Ou foi uma coisa mais, assim, uma inspiração que veio de cima? E eu falo especificamente de crianças e adolescentes porque eu morava em São Miguel dos Campos, que é uma outra cidade, e eu vivia viajando, né? Indo e voltando. E aí eu peguei uma carona uma vez com uma moça que era psicóloga e ela me falou assim, cara, não consigo trabalhar com crianças e adolescentes, porque às vezes o desafio é muito grande. A gente tem que fazer com a criança também, todo o processo, tem a consulta com a criança, depois eu tenho que conversar com os pais, e às vezes eu construo uma coisa com a criança, com o adolescente, os pais vêm lá e derrubam o que eu construí, aí eu tenho que chamar os pais para conversar. Então eu queria entender, como é que você escolheu especificamente essa área? Assim, conta a tua história pra gente, que a gente quer te conhecer. Certo. Na verdade, passa muito pela adolescente que eu fui, sabe? Essa decisão. E é uma das coisas que hoje, pensando no meu passado, ali na minha adolescência, eu vejo que a forma como o ambiente interagiu comigo influenciou muito na minha escolha, porque eu preciso confessar que eu não fui sempre aquela pessoa que confiava em si. Então, quando eu terminei, estava, na verdade, ainda no meu ensino médio, que eu fui pensando o que eu iria fazer, eu não era uma adolescente tão autoconfiante. Então, eu pensava em vestibular, eu achava que não era uma coisa para mim, né? Porque o ambiente não me fez pensar assim. E é uma das coisas que eu trago muito hoje para os pais, para os professores, a importância que esses adultos têm na construção da autoconfiança e da autoestima também desses adolescentes. Então, no meu caso, eu não fui nutrida disso. Então, eu acreditava que vestibular, fazer faculdade, era uma coisa muito distante. Não me sentia capaz. E aí, eu escolhi, curioso, eu não sei se você sabe disso, mas aí eu escolhi fazer um curso na aviação. Eu fui ser aeromoça, né? Então, foi a minha primeira profissão. Era um curso rápido de 6 meses, só que também demandou de mim estudo, dedicação, mas era uma coisa mais rápida, mais breve. E aí, fui apaixonada pela aviação, era uma coisa que eu gostava muito, só que passei 7 anos nessa vida, e aí depois que os desafios foram chegando para mim, né, especificamente a maternidade, eu não me via mais naquela profissão. E aí foi quando eu pensei no meu plano B. Né? Eu tinha um plano A e tinha um plano B. Então, o plano B foi a psicologia, né? Então, a psicologia foi ali me atraindo, era algo que eu pensava, mas eu sempre achei que estudar a mente humana era algo muito complexo, e é algo muito complexo, demais, de fato, mas eu já estava em outra fase da minha vida, já tinha vivido outras experiências que foi me fortalecendo e foi me mostrando que sim, eu era capaz de fazer um nível superior, né, de ter uma faculdade. E aí foi quando eu pedi demissão da aviação, né, da empresa que eu trabalhava. Mas para você foi um processo fácil, assim, de 7 anos, pedir demissão alguma. E falar assim, não. Meu Deus. Porque assim, eu já tinha stalkeado a nossa convidada, eu sabia que ela tinha trabalhado com aviação já. Mas, caraca, eu não sabia que foram 7 anos, então, assim, sim, direto. E aí
você pede demissão. Isso. E a mesma sensação que eu tive, eu acho que eu estava mais ou menos com uns 25, 26 anos de idade, a sensação de medo, de insegurança, foi essa sensação também que eu tinha na minha adolescência. E é essa sensação que eu vejo muitas vezes no meu consultório com os meus pacientes que estão nesse período de vestibular ou de que já estão no ensino médio e aí vem aquele friozinho na barriga. E agora? O que eu vou fazer, né? Então, foi uma sensação muito parecida, né? Veio o medo, insegurança, mas a coragem falou mais alto e aí eu fui lá. 5 anos, né, de curso. Ainda tem isso, né? Que ainda o tempo. Um bom tempo. Né? A especialização. Então, eu fui vendo que eu era capaz. E, ao mesmo tempo, essa história, né, toda que aconteceu comigo, como eu falei anteriormente, me fez pensar muito sobre a importância de um pai, de um professor, né, de um adulto de referência, encorajar, né, os nossos jovens, os nossos adolescentes, porque eu não sou a única, existem muitos por aí que dizem, não vou conseguir passar no Enem, né? É muito difícil, eu não vou conseguir passar numa federal, né? Então, a importância que essa rede de apoio tem na construção da autoconfiança e da autoestima desses adolescentes é muito, muito significativa. Gente, uma aeromoça aqui já, viu? Já trabalhou em aviação, olha aí. Marli, então, dentro desse processo, depois que você começa na psicologia, depois que você começa a se entender dentro desse universo, que eu imagino que deve ter demorado um tempo ainda, assim, apesar de você gostar, né? Já achar muito complexo, deve ter demorado um tempo para você começar a se habituar. Quando é que você considera que foi, assim, um ponto de virada para você, assim, para você dizer, pô, não, eu fiz a escolha certa? Porque eu sinto que os meus alunos, pelo menos, eles tinham muito essa dificuldade, né? Eles ficam nessa tensão de, meu Deus, eu tenho que escolher e tem que ser a escolha certa. Então, foi assim um processo imediato? Por exemplo, no primeiro período você já adorou a psicologia e disse, é isso, agora eu vou fazer esse pro resto da minha vida? Ou demorou, assim, um tempo até você ir se encontrando? Porque eu sei que obviamente, né? Eu não sou especialista, mas eu sei que a psicologia tem muitos desdobramentos, né? Existem muitas possibilidades de como, quando e onde você vai trabalhar. Então, quando é que vira essa atuação, assim, de fato, para jovens e adolescentes? Foi um estalo, assim, na sua cabeça? Ou foi um processo que você foi aprendendo, assim, aos poucos, testando algumas coisas? Como é que foi? Não, foi um processo. Foi uma construção, até mesmo porque, na época que eu estava na faculdade, a psicologia, ela não era ainda tão valorizada, vamos dizer assim, né? Porque a gente sabe que depois da pandemia que as pessoas começaram a considerar mais e a priorizar mais a saúde mental, né? Então, durante esse processo ainda, eu tinha insegurança, eu tinha medo, eu pensava muito assim, cara, eu não posso errar, né? Eu me cobrava, né? Eu já era mãe, eu já estava em outro momento da minha vida, né? Eu não estava... eu tinha essas responsabilidades, né? De ser mãe, de ter casa, né? Enfim. Então, foi um processo que eu precisei viver a construção em si de decidir, né, trabalhar com crianças e adolescentes, eu vejo muito que foi um pouco da minha história também, né, de como eu me senti vulnerável nessa fase. Então, era uma curiosidade, na verdade, que eu tinha e o desejo também de estar perto de outros jovens que pudessem estar passando, ou não especificamente nesse contexto, né, de vestibular, mas às vezes uma separação de pais, né, enfim, a complexidade que a gente sabe que é especificamente essa fase da adolescência, que muitas vezes a gente associa a hormônios, a rebeldia, né? E não olha com tanta empatia. Então, eu acho que foi isso que foi despertando. Eu lembrava muito da adolescente que eu fui e eu tinha um desejo de trabalhar com esse público, né? Então, foi a partir dessa curiosidade, desse desejo que eu fui construindo o meu caminho e quando eu terminei minha faculdade, eu já sabia que o meu público era infanto-juvenil, né? Tanto que o meu primeiro trabalho, assim que eu saí da faculdade, eu tive o privilégio, eu tive a honra de ser contratada por uma escola de referência lá em Recife, né? Porque todo o meu histórico profissional, na verdade, a maior parte do tempo, né? Foi lá. Então, uma escola grande, de referência, eu consegui passar no processo seletivo. Então, isso já foi... uma vozinha já foi me dizendo assim, você está no caminho certo, você está no caminho certo. E aí, quando eu tive a oportunidade de atuar dentro da escola e conviver realmente diariamente, né? Não só com a dinâmica escolar, professor, pais, alunos, né? Mas esse contato especificamente com os alunos é que eu fui tendo a certeza de que era isso realmente que eu queria. Gente...
Foi de aviação para Recife. A nossa convidada é muito mais vivida do que você imagina. E eu tenho muita história para contar. Maeli, você mencionou, inclusive, que você já tinha se tornado mãe, né? Sim. Nesse processo aí da psicologia entrar na sua vida. Você consegue hoje separar muito bem a Maeli psicóloga da Maeli mãe? Elas se ajudam? São coisas totalmente diferentes? Você acha que a maternidade influenciou muito a forma como você vê a psicologia, ou a psicologia influenciou muito a forma como você vê a maternidade? Como que é essa experiência? Porque, assim, eu atualmente sou casado, mas eu não tenho filhos, né? Sim. Então, assim, eu não tenho a experiência ainda da paternidade, mas eu sempre falo que dentro da sala de aula acaba que a gente vivencia tanta coisa que eu falo assim, tem menino que parece que eu acolhi como se fosse meu, né? Que a gente se preocupa tanto, às vezes, muito além do que a sala de aula, do que o professor pede. E aí eu queria entender, como é na sua vida essa dinâmica, assim, né? Porque eu particularmente, minha mãe, ela é estilista de moda, né? Ela trabalha com outras coisas, então eu não tenho essa visão. E eu sempre olho assim, pra quem não sabe, eu sou professor da filha da Maeli, tá? Da Isa. Isa, vamos até mandando um oi pra Isa aí, ó, que tá, espero que você assista esse episódio. Como é essa experiência, assim, de lidar com não só uma, né? Mas mais de um filho, nesses momentos diferentes da aprendizagem, assim? Você acha que a psicologia, ela te ajuda, te orienta bastante na forma como você lida com os seus filhos? Ou é o contrário, assim? Você acha que muito do que você aprendeu, você tem modificado com essa aprendizagem com os seus filhos? Não, a psicologia, ela é essencial, né? Ela é fundamental, ela é uma ciência, então, com certeza, ela contribui bastante para a minha atuação de mãe. Mas eu não posso negar que a maternidade, ela traz para mim uma experiência, ela traz para mim uma prática que muitas vezes o livro não vai me ensinar, né? Inclusive, quando eu vou me apresentar em palestras, em eventos, eu sempre dou lá o meu currículo técnico, né? Falo, sou psicóloga, especialista em neuroeducação, e eu trago também a minha maternidade para o meu currículo, né? Então, eu digo, eu sou mãe de uma adolescente, inclusive, né? A Isa tem 15 anos, né? Do Dudu e da Gabi. E como você falou, são fases diferentes, né? Um está na educação infantil, o outro no Fundamental 1, a Isa no ensino médio. Então, eu vejo que essa experiência da maternidade, ela agrega com certeza não só na pessoa que eu sou, mas também como profissional, né? Muitas vezes eu consigo olhar com mais carinho, com mais empatia para um paciente adolescente ali, ou para um aluno quando eu vou palestrar nas escolas, entendendo bem, porque a minha escuta não está só ali num consultório, né? De segunda a sexta, quando eu estou trabalhando. Quando eu chego em casa, eu também tenho uma adolescente para sentar, para ouvir, para escutar. Então, acaba que isso vai me aproximando cada vez mais e contribuindo nesses dois papéis, né? A Maeli psicóloga, que tem uma adolescente ali como paciente, e a Maeli mãe, que também tem uma filha, né, adolescente. Eu acho que você acaba entendendo muito o outro lado também, né? Sim. O que acontece ali depois da sessão, depois da consulta, o que vai acontecer em casa, acho que você já tem uma noção, porque você acaba lidando muito com isso. Sim. Maeli, esse período, né, como você citou aí, esse período da transição da adolescência, ele é um período bem complexo, né? Acho que complexo é uma palavra ainda pouca para dizer tudo o que significa esse período. Particularmente, né, atualmente eu trabalho com alunos que vão do 9º ao 1º, ao 2º, ao 3º ano e acabo acompanhando essa transição ali do Fundamental 2 para o ensino médio, né? O que é que você considera que seria o maior desafio desse momento para esses jovens, assim, ou os maiores, que acredito que sejam muitos desafios, né? Eu acho que nesse momento de transição ali dos 14, 15, pelo menos eu, enquanto professor, observo, por exemplo, que eles têm uma grande tendência a valorizar muito o social, né? Eles querem ser da galera, ninguém quer ficar de fora, todo mundo quer participar da modinha, todo mundo quer ter... pertencer. Eles querem pertencer, todo mundo... Eles querem ter... As meninas querem ter o namorado, os meninos querem ser das meninas também, aquela história de que... E a gente, enquanto professor, a gente acaba precisando muito lidar com isso dentro da escola. O que é que você considera que é um dos principais desafios nesse momento, assim, esse processo de transição? O que é que está acontecendo? Ajuda aí um pouquinho a gente a entender. Sim. O que é que está acontecendo, tanto no corpo, no emocional desses meninos nesse momento, que você considera que a gente, enquanto professor, precisa ficar atento nesse processo? Você explicou bem, você já quase respondeu essa pergunta, professor. Estou muito tranquila, saber que você, inclusive, é professor da
minha filha está tendo esse olhar, né, sensível. Eu acho que o primeiro ponto é esse, é você sensibilizar o seu olhar para entender a fase não só como um comportamento, né? Faz parte do desenvolvimento querer pertencer, se voltar mais para o social, né? Existe também essa autocobrança. A gente sabe que os jovens de hoje, né, essa geração, é uma geração que está muito exposta. Existe ali rede social, eles estão se comparando o tempo todo, né? Existe também a pressão da família, a cobrança, principalmente quando vai chegando assim no ensino médio, a ideia de que você já sabe o que você quer, né? Então, são muitas coisas que eles precisam dar conta, além dessas mudanças físicas que estão acontecendo, né? Então, de modo geral, é o físico, é o emocional, né? Existe um cérebro ainda que não está pronto, né? A neurociência vai dizer pra gente que é por volta de 24, 25 anos é que um cérebro ele consegue realmente estar pronto em funções e às vezes a gente quer que esse adolescente tenha ações, comportamentos como, por exemplo, controlar impulsos, né? Que eles ainda não estão preparados para isso. Então, além dessa cobrança que eles precisam lidar com elas constantemente, seja na escola, seja com os próprios amigos, existe essa cobrança deles também, né? De querer ser bom o suficiente, de querer ser o descolado, né? Então, são vários fatores, na verdade, que acabam se tornando desafios para eles. Eu acho que é um momento muito complicado, porque a maioria dos professores acaba se sentindo meio perdido, né? A gente estava comentando um pouquinho isso antes de começar, porque ao passo que eu preciso também ensinar esse menino um conteúdo, né, voltado para a parte acadêmica, né? Eu preciso que ele me entregue um resultado que, querendo ou não, a escola demanda isso da gente enquanto professor. Eu também preciso entender que muito desses fatores que a gente acabou de citar afetam a forma como ele vai aprender. Mas também. Sabe o que eu acho que muda? Eu acho que muda a partir do momento que o professor ele entende que a escola ela não é só um espaço voltado para ensinar um conteúdo, né? A escola ela prepara pessoas. E ela prepara para quê? É só para uma prova? É só para um vestibular? Não é, né? Ela prepara para a vida. Então, tem habilidades que a escola ela é um ambiente potencial para desenvolver. A autonomia, né, a persistência, a convivência. Então, quando o professor ele amplia o olhar dele, sensibiliza, como eu falei, esse olhar para entender que não é só o conteúdo, eu preciso estar atento, sim, a essa fase de desenvolvimento, eu preciso entender que existem vários fatores que vão desorganizar esse adolescente temporariamente, vamos dizer assim, porque a adolescência, ela passa, né? Então, quando ele passa a entender isso e ele entende que a missão dele é muito maior do que trazer um conteúdo técnico, sabe? Ensinar o português, matemática, física, química. Ele tem ali, diariamente, uma oportunidade de preparar pessoas. E a gente sabe que nos dias que a gente vive, é muito difícil hoje, né? Principalmente desenvolver valores que são tão importantes, né? Para a convivência, para o ser humano de forma integral mesmo, né? Maeli, durante a sua fala anterior, você citou a psicologia, inclusive, tendo uma valorização, né? Tendo um ponto de destaque, um pico de destaque aí maior pós-pandemia. Esse período de pandemia, querendo esse período de isolamento, eu acredito que tenha sido ruim para todos nós, né? Mas acredito que principalmente as crianças que vivenciaram esse momento, as crianças e adolescentes que tiveram esse momento de ruptura, né? Sim. Porque eles vinham de uma convivência diária que eles têm ali na escola, como você falou, um momento de convivência que para eles é extremamente importante, né? Onde ali eles vão construir as relações deles. Eles tiveram esse momento, querendo ou não, interrompido de uma forma que muitos deles nem conseguiram entender. Eu acho que nós, como adultos, a gente conseguiu entender melhor, né? A gente precisa se afastar, a gente não pode estar, obviamente, em determinados lugares, não pode fazer determinadas coisas, mas acredito que para as crianças que naquela época eram crianças e hoje são os nossos adolescentes, né? E isso, querendo ou não, gerou, sim, de fato, algum trauma, alguma dificuldade deles em viver determinados processos. O que é que você considera que foi, assim, uma sequela, um problema que foi derivado desse momento que ainda hoje você tem dificuldade, assim, com os seus pacientes, com os alunos, ou de tratar, assim? O que é que impactou, você acha, mais, assim, esse momento na vida deles? Sem querer generalizar, porque a gente sabe que cada indivíduo, ele vai entender, né? Uma experiência como essa com a sua subjetividade, então cada um pode entender e reagir de uma forma, mas eu entendo que a ansiedade em si, sabe? A ansiedade, a gente sabe que ela é uma emoção natural, ela tem uma função ali de preparar a gente para algo, mas o que eu consigo observar hoje num consultório é a quantidade de adolescentes ansiosos que chegam, né? Então, eu percebo que a ansiedade, ela deixou
esse impacto ali, né? Seja pela privação ali da socialização, seja pela forma como eles precisaram estudar durante esse tempo, né? Seja pelo medo, porque isso acontecia com a gente também. A gente não sabia quando é que ia acabar, né? O que ia acontecer. Então, eu penso, eu vejo que hoje esses pacientes que chegam para mim, esses adolescentes, vem um número significativo, né? De adolescentes mais ansiosos. Claro que existem outros fatores que acabam agravando. Agravando também, né? Excesso de tela, dormir tarde, alimentação, falta de atividade física. Então, claro que isso acaba também potencializando. Inclusive, semana passada, a gente estava aqui com o João, a gente conversou um pouco sobre isso, né? Ele falou um pouco sobre a rotina, né? Como a rotina, assim, dos meninos foi prejudicada por esse momento, porque, veja bem, por mais que eles tivessem, querendo ou não, acesso à escola online, a gente sabe que não é o mesmo processo. Ainda mais, se pra gente, que já é adulto, já é uma coisa diferente, uma aula presencial online, imagina pra eles que muitas vezes nem tinham essa noção, né, do processo que estava acontecendo ali, que eles teriam que utilizar aquele conteúdo no futuro, que eles estavam aprendendo, e aí o que mais tem é meme aí vazando, né, de aluno dormindo durante a aula, que botava a aula e ia tirar um cochilo. Então, assim, é muito complicado. Como é que você enxerga esse processo da rotina para um estudante, para um aluno? Você considera que isso é um fator importante para o desempenho? Porque o João estava aqui semana passada, por exemplo, ele falou muito sobre como ele acredita que a rotina, ela ajuda o estudante a se regular, a desenvolver processos bem claros, assim, para a mente dele. Não, agora é o momento de estudar, depois eu vou ter o momento da academia. Ele citou, inclusive, fazer exercícios. Ele citou, inclusive, ter consultas, né, com psicólogos, fazer terapia nesse sentido. Como é que você considera que a rotina estrutura a vida do estudante? Faz bem, faz mal? Os nossos estudantes deveriam já ter uma rotina pronta? Como é que é? Conta pra gente. Inclusive, se eu pudesse dar uma orientação para esses estudantes, seria a rotina, né? Ela é importante não só para esse processo acadêmico, mas para a vida, né? E aí, dentro dessa rotina, considerar a alimentação, considerar, como eu falei, né, o sono, atividade física, ter limite ali com o uso de telas. Então, isso faz bem, não é só para o processo pedagógico, isso faz bem para a saúde mental, né? Então, a rotina, ela também acaba ensinando muita coisa. Ela acaba ensinando autonomia, persistência, organização, né? Às vezes, eu tenho, né, como vocês já sabem, alguns adolescentes que estão nesse processo de preparação para o Enem, né? E é incrível o quanto a gente já sabe que existe essa diferença também hoje no ensino médio. Eles são mais cobrados pedagogicamente, né? Eles são mais exigidos, né? E aí, a carga, às vezes, de horária, de estudo, acaba sendo grande, eles acabam ficando mais cansados, enfim. E é interessante que quando eu recebo eles no meu consultório, normalmente a demanda é a ansiedade, porque a prova está chegando. E quando a gente vai fazer uma análise, assim, dessa rotina, ele está ali disponível para o estudo, né? Ele tenta colocar muitas horas ali estudando, mas ele não dá tanto cuidado a esses outros fatores, que é a alimentação, que é o sono, né? Que é a atividade física. E aí, uma das nossas metas no consultório é tentar ajudá-los a gerenciar isso, a dizer que ele pode, inclusive, ficar mais produtivo a partir do momento que ele valoriza também, sabe? Essa rotina, incluindo nessa rotina esses pontos, né? Dentro desse processo de montar a rotina, de fazer tudo, eu acho que é um pouco... Acho que com a gente, enquanto professor, eu vejo na sala de aula algo que eu falo que é muito engraçado entre eles, que é... Eles estão o tempo todo buscando onde é que está o ajuste para se tornar, porque pode não parecer, e aí eu falo agora diretamente para os pais dos meus alunos e pais de alunos, né? Que às vezes o pai, você não estuda, você não faz não sei o quê, você não ajuda. E muitos deles, assim, são relatos que eu escuto dos meninos muitas vezes, né? Professor, meu pai me cobra muito, meu pai... Mas assim, eu percebo que eles estão sempre, querendo ou não, acho que como a gente comentou aqui no início, buscando pertencer. Assim, eles estão tentando sempre se encaixar para conseguir agradar os professores, para agradar os colegas deles, para agradar os próprios pais, às vezes a família. E aí, entrando dentro desse aspecto família.
Assim, que eu acho que é um fator muito determinante, né? A gente tem hoje em escolas, e aí eu tive o prazer de, querendo ou não, começar trabalhando ao mesmo tempo no ensino público e no ensino privado. Então, eu tinha essa visão das duas realidades, querendo ou não, são realidades muito distintas por N fatores, mas são realidades distintas. Mas eu sempre percebi uma coisa em comum entre esses dois: o papel da família dentro do estudante que é construído. Assim, é muito claro quando a gente vê um estudante que tem um apoio de uma mãe, que tem um apoio de um pai, que tem um apoio de um familiar, a forma como ele lida, por exemplo, com a frustração de uma nota ruim e quando o estudante não tem o apoio, a forma como ele lida, né? Eu acho que, principalmente eu que trabalho em cursinho há muito tempo, o que eu mais vejo é, por exemplo, aquele aluno que, meu Deus, às vezes o menino, ele acertou, a prova tem 90 questões, o menino acertou 78, mas para ele é o fim do mundo, porque na cabeça dele ele precisa estar fazendo 60 questões por dia para que quando chegar a prova ele acerte as 90. E aí, assim, eu percebo que a família ela tem um papel muito determinante nesse momento. Eu acho que a escuta em casa, como você falou, eu acho que não só o professor, mas o pai, que ele aprende a entender a forma como esse aluno é visto, né? Como ele tá, esse processo que ele tá vivendo, porque, assim, é muito difícil para eles, assim, e eu falo, a gente estava aqui semana passada conversando sobre isso, né? Acaba que como você falou, agora como eles são mais cobrados de vestibular, né? Pedagogicamente falando, eles também querem entregar mais, né? Todo mundo quer ser o aluno número 1, assim. E às vezes eu sinto que os pais, eles têm essa dificuldade de chegar que, pô, o seu filho tá tentando, assim. Ele tá tentando muito. E às vezes na escola a gente vê o filho tentando muito. Mas aí, como o resultado às vezes não é o que o pai almeja, ou até o que ele almeja, né? A gente vê essa frustração. Qual é o papel, assim, antes da gente ir para conselhos mais diretos, que eu acho que seria muito bom a gente falar sobre isso, qual você acha que é o papel principal da família dentro desse processo? Azura, a família, ela é a base, né? Ela é a base afetiva, ela é a segurança, né? Ela é onde o adolescente, ele busca esse pertencer, né? A gente costuma dizer que existem necessidades básicas emocionais e que a gente, enquanto pai, eu não vou dizer nem só enquanto pai, vou dizer enquanto adulto, né? Uma figura parental, que pode ser pai, mãe, avô, pode ser um professor, né? Então, que a gente tem a missão de nutrir essas necessidades, porque a partir do momento que a gente não consegue, deixa alguma brechinha, a gente deixa marcas também. Então, seria mais ou menos assim: a personalidade de um adolescente, ela é construída ali por volta de 17, 18 anos, né? É quando vai culminar, é quando ele vai realmente ter a identidade dele formada. Antes disso, o que a gente observa é um temperamento, né? Então, para essa personalidade ela ser formada, a gente precisa desse temperamento, que muitas vezes vem de uma genética, né? A gente precisa do ambiente, e aí eu quero dar um destaque para esse ambiente, porque é nele que eu tô, você tá, né? Os pais estão. E um outro fator que seria a subjetividade. Então, quando a gente junta esses 3 pontos, é aí que a gente traz ajuda aquele adolescente a construir a identidade dele. E aí essas necessidades básicas emocionais, como expressividade emocional, por exemplo. Quando o meu adolescente, ele não tem em casa a liberdade de expressar o que ele sente, né? Então, chegar e falar, não foi uma boa prova, eu estou preocupado, porque se ele falar isso, ele vai ser julgado, ele vai ser cobrado, né? Ele vai dizer, então, porque você não estudou, né? Então, eu estou tirando essa expressividade, eu estou deixando de nutrir um fator emocional muito importante para a construção dessa personalidade, né? Quando ele se sente que ele está num ambiente que não é seguro, então meu pai vai brigar, minha mãe não vai me entender, não é uma relação segura. Para eu ser amado, eu preciso ter resultados, né? Entende que aquele amor, ele é condicional, ele não é incondicional. Porque o amor incondicional, ele não mede o valor, o resultado. Ele ama porque ele ama, né? E muitas vezes os adolescentes, eles se veem nesse contexto, que para ele ser bom, para um pai, para uma mãe, para um professor, ele tem que ser o melhor. Né? Ele tem que ser o primeiro. Recentemente, eu recebi uma adolescente que ela chegou para a terapia por conta dessa ansiedade, né? Que estava ficando muito intensa, estava desorganizando muito ela. E uma das coisas que ela queria era estar no ranking da escola.
né? Então, para ela estar no ranking era muito importante. Mas quando a gente foi aprofundando, entendendo por que é tão importante você estar nesse ranking, era porque ela queria mostrar para a mãe, para o pai, que ela sabia retribuir o que eles... O investimento que eles estavam fazendo por ela, né? Então, isso, na verdade, faz com que o adolescente se sinta mais pressionado, se cobre mais, né? Entenda que o valor dele está no resultado e não no processo, que eu acho que essa é uma das minhas missões com as famílias no meu consultório. É mostrar que todo esse processo de construção, ele é muito mais importante e significativo do que uma conquista, algo pontual, sabe? Porque é nesse processo de construção que eu vou ensinar o meu filho ou que o meu filho vai aprender a desenvolver habilidades que ele vai usar na vida, né? Vocês escutaram no início da nossa conversa que eu precisei de coragem, né? Coragem para poder sair de uma profissão, mudar para outra, que eu não tinha garantia nenhuma, né? Que daria certo. Mas se vocês olharem a minha história, mesmo não tendo um ambiente tão encorajador, tão reforçador, né? Que me dissesse o tempo todo, você pode fazer o que você quiser, você é capaz disso. Mas eu tive modelos de coragem. Eu sempre olhava para minha mãe e eu via ela uma mulher muito destemida, muito corajosa, né? Então, mesmo que no meu ambiente eu não tenha escutado, eu observei. Então, hoje eu associo isso, né? Inclusive, eu discuto isso também na minha terapia, essa forma de ser muito autônoma, de ser muito corajosa e destemida, foi algo que eu aprendi com o meu ambiente, especificamente com a minha mãe. Entendi. Então, é muito importante que os pais, eles entendam que a família é a base, né? É o vínculo afetivo, é o espaço seguro e que nós temos essa missão de nutrir essas necessidades emocionais básicas, né, nos nossos filhos, para que eles tenham esse espaço e eles consigam construir essa personalidade de uma forma mais firme, sabe? Você citou, inclusive, né, que o professor, né, nós, enquanto adultos e enquanto professores, a gente acaba também tendo muito desse papel de contribuir, né? Até porque o ambiente que a gente cria ali dentro da sala de aula é um ambiente que vai moldar as relações que ali se estabelecem, né? Eu acho que, enquanto professor, pelo menos da minha parte, o que eu tenho tentado muito fazer, assim, eu falo tentado porque é um desafio, né? Muitas vezes é um grande desafio, é tentar criar um ambiente onde os meus alunos se sintam seguros para expressar a forma como eles se sentem. Perfeito. Sabe? Porque eu sinto que, por exemplo, às vezes a gente passa um conteúdo, e aí quem é professor, e eu acho que até a Maíli vivencia um pouco disso, no olhar de com quem a gente está conversando, a gente consegue perceber muita coisa. Então, às vezes, assim, eu tô ali dando uma aula e eu percebo um olhar muito perdido. Assim, vagamente eu percebo assim, ali no meio, ali atrás, tinha um olhar que tá muito perdido. E aí, às vezes, fulano, vamos lá, me diz aí o que é que você tá... E assim, eu tento trazer eles para perto para mostrar que ali, querendo ou não, é um ambiente onde eles podem se expressar. Assim, porque eu sinto que, como você falou, muitas vezes o aluno... Ninguém quer ser o aluno que não sabe, né? Principalmente nesse momento onde eles querem pertencer. Ninguém quer falar assim, isso aí eu não sabia não, isso aí não faz parte. Então, todo mundo quer saber muito. E aí, eu acho que eles têm essa dificuldade, muitas vezes, de ter um contato com o professor. Então, assim, como eu sou um professor mais novo, não estou querendo pagar de pessoa tão novinha assim, tá? Mas eu tenho 26 anos, então assim, eu acho que ainda não sou tão. Mas eu tento criar um ambiente, criar esse ambiente. O que é que você poderia deixar de dica, no caso agora, para os professores, voltado para mais professores, o que é que você consideraria um ambiente saudável dentro de sala de aula, assim, dicas mesmo, práticas, ou o que é que você acha que poderia facilitar esse processo de comunicação entre professor e aluno? Porque eu percebo, às vezes, que existe um afastamento muito grande, o professor, ele fica nesse lugar de mestre, de pessoa que sabe tudo, e o aluno fica naquele lugar de, meu Deus, se eu falar que eu não sei, eu vou ser visto como... Meu Deus, você tá aqui no primeiro ano do ensino médio, você não sabe isso? E aí fica todo mundo... O que é que você acha que a gente poderia trabalhar dentro desse ambiente escolar para fortalecer esses vínculos? Eu acho que a primeira coisa é reconhecer que é desafiador para um professor, porque muitas vezes ele não tem só aquela turma, ele não tem só aquela escola, né? Ele precisa lidar com muitos alunos. Então, às vezes, conhecer de perto, são muitas histórias, né? São muitas demandas. E aí, o professor, ele também tem outras funções também. Então, a primeira coisa, eu acho que é reconhecer que é desafiador. É difícil, mas ao mesmo tempo entender que quando a gente assume essa missão de trabalhar com a educação, né, e eu me incluo nisso porque eu fui psicóloga lá em Recife escolar durante 4, 5 anos e até hoje eu estou nas escolas orientando, dando palestra, enfim, então eu me sinto também pertencente, né, a esse universo educacional. Então, a primeira coisa é perceber que é desafiador, né? Uma segunda dica que eu poderia dar é justamente o que
você tem feito, que é abrir espaço para expressividade, né? Permitir que o aluno fale, se expresse, que ele se sinta seguro, porque se a gente parar para perceber qual é a relação que a gente quer estar, e eu não digo só a relação entre professor e aluno, não, é com os pais, afetiva também, é um namoro, é um casamento, que a gente não se sente segura. É verdade. Né? Porque se eu tiver uma relação que eu desconfie que alguma coisa pode acontecer ali, eu posso ser traída, não é uma relação... Eu não vou querer ficar. Eu vou ficar insegura naquela relação. Então, eu vejo... E, inclusive, é uma das coisas que eu também tento estimular muito nas famílias, ser esse ambiente seguro, sabe? Esse lugar seguro. A ideia de que, tirei 3 na prova, vou falar para minha mãe. Por quê? Porque eu sei que ela vai me abraçar. Sim. Tirei 10 na prova, eu vou falar para minha mãe. Cara, por quê? Porque eu sei que ela vai me abraçar. Né? Então, não vai mudar. Não vai mudar. E aí, trazendo para o contexto de sala de aula, eu vejo que é isso, né? Reconhecer os desafios, estar atento, ter esse olhar sensível e ter essa disposição. Porque eu acho que não é todo mundo que tem essa disponibilidade, sabe? Recentemente, eu fiz um treinamento com alguns professores e teve um desses professores muito antigo já estava para se aposentar. E eu fiquei até emocionada nessa formação, porque ele disse que aquele momento que a gente estava tendo, ele estava conseguindo resgatar uma coisa que ele já tinha perdido, né? Que era o interesse de ser essa figura inspiradora para um aluno. Ele só estava esperando o dia da aposentadoria, porque sala de aula, muitas demandas, estava cansado. E aí a gente fez um momento tão bacana que ele conseguiu resgatar isso nele, né? E por isso que eu digo que eu reconheço, eu valido isso, que é desafiador para um professor, porque são muitas demandas, mas a gente não pode, no meio dessas demandas, se perder. Com certeza. Maeli, você citou bastante escolas, né? A gente falou bastante de escola aqui, até porque querendo ou não, a gente trabalha muito. Sim. Hoje, como é a sua relação, assim, com as escolas? Você encontra uma abertura? Porque, por exemplo, eu vou falar aqui do meu caso. Muitas vezes chega pra gente, enquanto professor dentro da escola, a gente precisa que você preencha um relatório sobre o aluno tal. E a gente acaba nunca conhecendo essa pessoa que é a psicóloga, a gente acaba não tendo muita conexão. Então, por exemplo, eu não sei o que tá acontecendo do lado de lá, às vezes ela não sabe o que tá acontecendo aqui na sala de aula, qual é a minha realidade. Então, assim, como é a sua relação com as escolas hoje? Como é que você considera, dentro da sua visão, né, do que você tem vivido, o que é que pode ser melhorado nesse sentido, assim, da relação das psicólogas, dos psicólogos com a escola? Sim. Como que a psicologia tem entrado dentro desses ambientes? Você acha que hoje a gente já tem algo ideal, assim, tá legal do jeito que tá, ou você acha que a gente precisaria melhorar bastante essa relação? Sim. Não, eu vejo que a gente pode melhorar sim, né? Dentro desse processo de acompanhamento, de avaliação psicológica, é comum, eu vejo isso na prática dos meus colegas também, a gente ir até a escola, a gente conversar com a coordenação, pelo menos, ou quando um professor, porque às vezes a dinâmica é difícil, né, de tirar o professor de sala de aula, mas normalmente a gente tenta, a gente pede, quando a coordenação diz, eita, não vai ser possível o professor mas a coordenação antes faz esse contato com o professor, traz as informações, porque a gente entende que esse ambiente, como eu falei também já em outro momento aqui, ele é um ambiente potencial para desenvolver habilidades, mas ele também pode adoecer. Pode. Né? Então, esse contato frequente, direto, ele é muito importante. E até os professores, quando eu vou em visita escolar, ou quando eu consigo conversar com algum professor, eu sempre oriento de que, olha, tem um aluno que tem um TDAH, por exemplo, ou um aluno é autista, e às vezes o professor não sabe o que fazer com o aluno, às vezes desde uma adaptação ali da prova, ou como um manejo mesmo. E aí eu digo, procure saber se ele tem acompanhamento, né? Porque ele precisa estar em acompanhamento. E se ele tiver, convide você, peça para a família entrar em contato com a psicóloga e fala... Peça para ela vir aqui, né, para orientar a gente, porque a psicóloga, o psicólogo, ele vai ter um trabalho mais individual, né? O professor, ele está num trabalho mais coletivo, sem falar que a terapia, ela vai estar ali num processo terapêutico mesmo, né? Então, pedir essa ajuda também é muito importante, né? Procurar saber se está em acompanhamento, se estiver em acompanhamento, convida o profissional para ajudar, para orientar. Dentro desse processo, né, eu acho que, assim, a escola, ela não é responsável e não pode, obviamente, laudar ninguém, né, dizer o que se tem ou o que não se tem. Mas, hoje em dia, a gente percebe uma crescente dessa fala de que,
E aí eu falo assim, da minha parte mesmo, dentro dos meus colegas, às vezes eu escuto muito essa fala, que me preocupa, mas também consigo entender que é um sintoma de algo não tratado há muito tempo, que é, meu Deus, hoje todo mundo tem laudo. Sim. Né? Assim, é uma fala constante hoje em dia. Todo mundo tem TDAH. Fulaninho foi mal, mas é porque tem um laudo e não sei o quê. E aí, como é que você enxerga esse momento? Porque assim, eu vejo que, obviamente, como você mesmo falou, a psicologia, durante muito tempo, ela não foi só não valorizada, como ela foi meio criminalizada, né? Tipo, meu Deus, você vai pro psicólogo, né? Antigamente tinha toda essa ideia. Então, você tá ficando doido, você tem algum distúrbio porque você tá indo. Então, tinha-se essa ideia. E eu acho que hoje, como a gente já entendeu que esse é um aspecto importantíssimo pra gente, não só enquanto aluno, enquanto professor, enquanto ser humano, né? A gente precisa se conhecer, a gente precisa entender o que tá acontecendo para que a gente possa se colocar dentro da sociedade de uma maneira mais legal pra gente e pras pessoas também. Como é que você enxerga esse processo? Você acha que esse aumento dessa demanda, ele é refletido, de fato, por um aumento, querendo ou não, agora, da gente conseguir valorizar um pouco mais essa questão? Ou realmente, de fato, acontece de alunos que não têm algum laudo, de fato, serem laudados? Como é que você enxerga esse processo? Não, pode sim, né? Ter um excesso, algumas falhas, né? Mas eu penso muito mais no avanço da ciência em si. De 2012 para cá, a gente tem muitos estudos em relação ao desenvolvimento do cérebro. E eu vejo que os profissionais também, eles têm buscado se especializar mais, né? Eles têm... até eu brinco com algumas colegas aqui, que quando a gente ia, há um tempo atrás, para congresso, para cursos, a gente encontrava poucos profissionais da área da gente, né? Nossa, só tem a gente aqui. E agora, principalmente nesses 2, 3 últimos anos, a gente vai, pode ser em Recife, que é mais próximo, pode ser em São Paulo, pode ser no Rio. A gente sempre encontra alguém, né? Então, eu entendo também que os profissionais estão buscando mais informação, a ciência está avançando, então isso traz um repertório para a gente conseguir investigar as sutilezas, porque muitas vezes, quando a gente vê ali um aluno com TDAH ou autista e até se questiona, será que ele é mesmo autista, né? É porque a gente tem uma informação antiga do que era o autismo. Então, para ser autista, eu tenho que ver, ele tem que olhar e tenho que ver que ele tem algum sinal, né? Mas eu olho para esse aluno e não consigo perceber como assim, né? Ele é autista. Então, eu vejo que a informação mesmo, a ciência, ela avançou e ela deu essa oportunidade para a gente. E a gente conseguir aprofundar mais e entender a sutileza mesmo dos transtornos. Gente, eu fico até sempre alado, às vezes, quando ela começa a sutileza do não sei o que, tá vendo? Fala muito bem a nossa convidada, né? Minha querida, a gente tá se aproximando do final, ainda não, mas estamos nos aproximando. E aí eu queria agora conversar um pouquinho com você sobre o Bem Me Quer. Certo. Esse espaço. Ele veio de onde? Era um sonho que você já tinha? Ele surgiu quando você chegou aqui em Arapiraca? Ele surgiu de uma necessidade que você observou dos estudantes? Ou você sempre nutriu essa vontade de ter um espaço? Explica pra gente primeiro também o que é o Bem Me Quer, né? Pra nossa audiência, pra gente entender... De onde vem essa ideia? Conta pra gente. Não, o Espaço Bem Me Quer foi um espaço pensado como psicóloga, né? E como mãe também. Principalmente quando eu comecei a investir mais nos meus adolescentes, pacientes, né? Eles começaram a chegar para mim e eu comecei a entender que tinha algumas habilidades, algumas demandas que a gente poderia começar a treinar já na infância, não esperar um problema surgir para começar a trabalhar. Mas se isso fosse trabalhado já na infância, a tendência é que eles cheguem nessa fase tão desafiadora que é a adolescência, como muita gente vê, né, como muita gente enxerga, de uma forma mais leve, né? E aí, associado ao meu desejo de mãe, eu tenho o Dudu, meu filho do meio, ele é autista, e percebendo os déficits que ele tinha, né, principalmente nesse contexto social, eu sonhava com um espaço onde ele pudesse ficar diariamente, assim como ele fica na escola. O Bem Me Quer não substitui a escola, né? Ela é só um espaço onde ele vai treinar as habilidades e eu sonhava com isso. Eu falava, poxa, ele já está de manhã na escola ali aprendendo, socializando também, porque a escola também oportuniza isso para eles, né? Mas eu queria que nesse contraturno ele também pudesse... ter essas atividades voltadas para o social, voltadas para o emocional, além da terapia, né? Porque ele também é acompanhado, ele faz terapias, né? E aí foi quando, mais uma vez, eu criei coragem. Olha, tá vendo? Coragem. Eu acho que a palavra desse episódio é coragem. Eu acho que a gente já viu que essa é uma palavra importante. Coragem, verdade. E decidi abrir, né, o espaço. E graças a Deus eu tenho me sentido muito realizada, né? E satisfeita com a confiança das famílias, com o retorno,
porque apesar da gente só ter 6 meses, a gente consegue observar, né, alguns avanços em crianças tímidas demais, crianças inseguras, crianças com dificuldade de dividir, às vezes, uma coisa simples, né? E que a gente trazendo ali atividades direcionadas para isso, a gente vai fortalecendo, a gente vai potencializando, para que quando eles realmente cheguem, não só na adolescência, mas na fase adulta, eles consigam ter esse repertório, sabe, de inteligência emocional, social, bem construído. Porque eu acredito que a gente não pode, né, poupar os nossos filhos dos desafios que a vida pode trazer para eles, mas a gente pode prepará-los, né, para lidar com esses desafios. Gente, eu já tô quase indo para lá, viu? Pro espaço. Qualquer dia eu vou passar lá para dar uma olhada. E é perto de Santa Afra, é bom que já fica ali no caminho. Verdade. Mas assim, inclusive, né, eu conheci a Maeli porque ela foi no Santa Afra dar uma palestra, né? Foi na escola e aí eu acabei já tendo esse contato. A Thaís já tinha falado, na verdade, professor, minha mãe é psicóloga, ela tá sempre por aqui, pela escola. Eu disse, meu Deus, será que é a pessoa que eu tô pensando mesmo? Aí ela acabou estando, inclusive, com a gente no início desse ano, né, para conversar um pouquinho com os professores. E aí eu conheci também muito pelo espaço, né? Um dia eu tava passando no Instagram e vi você falando do espaço Bem Me Quer. Aí eu disse, nossa, que ideia incrível, assim, porque eu acho que quando a gente consegue preparar, como você falou, o menino antes, né? Consegue preparar antes de que eles cheguem a esses desafios, ele já tem uma inteligência emocional para lidar com isso, fica muito mais fácil o nosso processo. Eu acho que, inclusive, dentro da sala de aula, quando a gente tem um aluno que, querendo ou não, ele já vivenciou muita coisa, né? Esse processo de conviver mesmo, assim, porque é um desafio, assim. Eu sinto que um dos maiores desafios que a gente tem enfrentado enquanto professores é que os alunos, muitos deles não sabem conviver, assim, eles não conseguem lidar com muitas emoções que acontecem ali dentro, entendeu? É um turbilhão de coisa, né? E aí, assim, é aquilo que a gente já comentou aqui. Eles estão vivendo uma fase onde todo mundo tem que ter uma namorada, todo mundo tem que ser o queridinho. E aí, às vezes, assim, uma característica simples deles. E aí eu vou falar, por exemplo, do meu caso, que eu tiro muito onda com os meninos. Já no primeiro ano do ensino médio, demorei muito para desenvolver altura, crescimento. Então, no primeiro ano do ensino médio, eu tinha a altura do menino do 6º ano. Então, assim, eu era muito baixinho, mas muito baixinho. E aí é uma coisa, assim, que hoje em dia, né, enquanto professor, eu já enxergo, todos os alunos têm tamanhos diferentes, eles são pessoas diferentes, vieram de famílias diferentes. Mas naquela época, para mim, isso era uma característica extremamente marcante. Meu Deus. E assim, eu ser pequeno, para mim, era uma coisa que para mim todo mundo estava olhando e notando isso em mim o tempo todo. Então, para mim, era como se eu tivesse uma placa assim na minha testa escrito pessoa muito pequena. Então, assim, é uma característica física minha que na época, assim, era trivial. Assim, meus pais são pessoas pequenas. Dentro de casa, para mim, isso não era um problema. Mas na escola, eu queria ser visto, assim, como uma pessoa. E eu lembro que um dos eventos que foi um pouco meio chato, assim, pra mim na época, que o pessoal da minha sala, todo mundo jogava basquete. Todo mundo era do time de basquete. Então, vocês imaginam, né? Era assim, era uma galera dessa altura. Todo mundo era do time de basquete. E o meu padrasto, na época, ele era um ex-jogador de basquete. O irmão dele era o treinador do time de basquete da escola. Então, assim, todo mundo era muito alto, né? Perto de mim. Então, assim, uma coisa, assim, que parece uma coisa tão, tão pequena, né? Tipo assim, meu Deus, eu era uma pessoa... Mas, na época, pra mim, eu lembro que era uma grande questão, assim. Pra mim, se tornou algo muito pesado dentro desse processo. Então, assim, eu acho que o Bem Me Quer, ele entra muito também nesse aspecto, né? Ensinar as crianças a lidar com as diferenças, com tudo isso. Eu acho que acaba, inclusive, facilitando o trabalho da escola, no sentido de que essa criança, ela já vai pra escola entendendo que todo mundo é diferente, que existem características que uns têm e outros não têm. Então, assim, você já consegue, eu sei que você já falou meio por cima que já consegue ver resultados, mas eu queria que você me detalhasse, assim, o que é que você já tem visto de resultados positivos do seu trabalho dentro do espaço que você acha que podem impactar aí nas próximas gerações? Eu não vou nem tão longe. Eu vou ser agora até um pouco suspeita para falar, mas o próprio Dudu, né, meu filho autista, eu acho que com uns 2, 3 meses que a gente já estava com essas atividades diariamente trabalhando social, emocional, a psicóloga dele me chamou e falou, tá acontecendo alguma coisa? Aí eu falei, não, por quê? Ela disse, nossa, ele tá mais à vontade socialmente, porque ele faz terapia individual e ele faz terapia em grupo, né? Com a psicóloga dele. E aí ela percebeu que algumas travas que ele tinha, então ele era uma criança que quando ele chegava em qualquer lugar, ele já desviava o olhar, já ficava inseguro, já tentava se esconder atrás de alguém. E ela percebeu que, até na recepção, quando a gente chegava para deixar ele estava mais seguro de si, né? E aí eu falei para ela, o que mudou foi isso. É que ele não está mais pontualmente, né? Só com a terapia individual, terapia em grupo. Ele tem um trabalho de prevenção também, né? Porque é assim que eu enxergo o espaço hoje. Que não é só para crianças autistas, crianças com TDAH,
as crianças que precisam desenvolver um repertório social e emocional, né? Que precisam sair mais da tela, porque muitas vezes esse contraturno, né? Não está na escola, em casa, estou fazendo o quê? Né? Eu estou na tela, então é uma forma da gente direcionar essas atividades para algo que seja mais produtivo, né? Que ajude eles, de fato, a construir esse repertório que é tão importante para a vida. Então, tem crianças que vai uma vez, 2 vezes, 3 vezes, como uma natação, como um balé, né? Então, tem pais que têm se sensibilizado, têm gostado dessa ideia, assim como você, e têm confiado, né, a gente. Então, eu vejo isso. Tem outras crianças também que a gente vê já a família, até na alimentação, né? Crianças seletivas e que a família... E isso é muito importante, eu acho, né? Porque, pelo menos na minha época mesmo, a minha mãe ela teve muita dificuldade de introdução alimentar. Eu cheguei a ter anemia e tudo, assim, porque tinha muitas coisas que eu não gostava mesmo. Eu não podia ver um feijão, uma fruta. Então, assim, ver que isso também impacta cara, incrível. Com certeza. E aí é todo um processo terapêutico também, porque tem muita coisa que eu trago e do consultório ali, né, da clínica, do individual, e tento adaptar, né, e sempre com muita responsabilidade e com um objetivo também, né? Então, não é só passar a tarde lá, porque muitas vezes os pais também não têm rede de apoio, não tem com quem deixa lá, mas sabendo que tem uma intenção, né? Existe um objetivo para ser desenvolvido com essas crianças. A gente conversou muito sobre isso semana passada também com o João, sobre essa parada da intencionalidade, né? De que tudo que a gente faz nesse processo, e agora pra gente finalizar, pra ninguém ficar me cobrando de horário, porque eu sou uma pessoa que eu falo demais. Se deixar aqui, eu vou perguntando, daqui a pouco eu tenho o seu avô e a sua mãe, como é que é a vida? Então, assim... pra gente entrar nesse último bloco aí, finalizar, eu queria que você me elucidasse, assim, né? Traga sua sabedoria pra gente. Esse momento do vestibular, assim, né? Pra gente finalizar, onde a gente começou, nesses alunos que estão se preparando, tanto no vestibular, acho que até antes, assim, 9º ano, 1º ano, que querendo ou não, começam a cobrança maior das provas, né? Eles começam a ver que o resultado deles querendo ou não, impacta, como você falou, na relação, às vezes, com os pais deles, né? Eles acabam sofrendo bastante disso também. Quais são as dicas finais que você daria agora para os alunos, para os estudantes? Porque eu percebo que muitas vezes eles também ficam um pouco perdidos, né? E às vezes a gente, enquanto professor, a gente consegue resolver muito desse lado um pouco na escola, mas eu sei que quando o estudante chegar em casa, talvez ele não tenha o apoio necessário, ou talvez ele não encontre um caminho. Então, pra gente finalizar esse bloco, assim, aqui, de acho que voltado para o nosso público principal, que são os alunos e estudantes, quais são as últimas dicas aí que você poderia deixar para esse período tão complicado, e acho que coisas que você também acaba observando com a sua filha, com a Isa. O que você poderia deixar de dica para a gente agora nesse final dos nossos alunos? Antes de falar para eles, será que eu posso deixar para os pais também? Pode deixar para os pais também, que eu acho super importante. Porque eu acho que tem uma coisa que é muito importante a gente deixar claro, que é o encorajamento e a cobrança, né? Eu acho que a partir do momento que a gente tem uma intenção de encorajar, a gente tem que entender o que é o encorajamento, né? O encorajamento é o apoio, né? O encorajamento é o amor, é a segurança, é o lado mais afetivo. E já a cobrança, que é normalmente como eles se sentem mais cobrados, né? É a pressão. Né? É mostrar para ele que para ele ser amado, ser valorizado, ele vai ter que conseguir. Tem que ser naquele momento e tem que ser daquele jeito. Né? Então, eu acho muito importante também a gente ter esse cuidado com o ambiente e lembrando, de novo, quem faz parte desse ambiente são os professores, né? São os pais. A gente precisa ter essa sensibilidade para, aí sim, preparar os nossos jovens, orientar eles. E a parte de vocês, né? Porque a gente quer que eles sejam protagonistas da história deles, e às vezes isso pode soar até como ser protagonista significa que eu tenho que dar conta de tudo, né? E na verdade, adolescentes, não é isso, né? Ser protagonista da sua história é você estar ativo, participando dela. Então, construindo aos poucos, né? A rotina que a gente falou aqui, ter cuidado com a sua alimentação, com o sono, com o horário do seu estudo. Eu acredito que você fazendo um pouco de cada coisa, no final das contas, você consegue construir o que é mais importante, que é a sua autonomia, é a sua responsabilidade, né? É a sua força de vontade, é a sua autoconfiança, que a gente sabe que também é muito importante nesse processo. Então, no final das contas, quando a gente faz e olha para cada um desses fatores um pouco, a gente consegue construir um repertório e que isso vai fazer a diferença na sua vida, na sua prova, né? Nos desafios. Gente, acho que a palavra desse episódio ficou realmente coragem. É preciso coragem, de fato, para enfrentar esses processos, mas para também entender que tudo que a gente
falou aqui hoje, eu acho que é muito importante para os estudantes, para os alunos, para os pais, para que a gente consiga construir, querendo ou não, um estudante completo, no sentido de que não é só a nota, sabe? Não. A gente conversou muito sobre isso na semana passada, porque eu conversei com o Joan, né, enquanto gestor da escola que está em primeiro lugar atualmente no Enem, ele falou muito sobre isso. As pessoas olham pra gente e muitas vezes pensam, então eles estão chicoteando os meninos na escola, nota. E muitas vezes isso não tem nada a ver, assim, é construir um ambiente onde ele vai se sentir seguro a ponto de entregar o máximo dele. E ele falou muito sobre isso, ele falou, eu não consigo enxergar um ambiente onde o aluno vai entregar o máximo dele, onde ele não se sinta seguro, onde ele não se sinta acolhido pela família, acolhido pela escola. E aí, eu acho que, de novo, falando pra finalizar, eu falo pra finalizar e faço outra pergunta, né? Mas agora vai ser a última, eu prometo. Prometo. Queria falar pra gente fechar agora o papel da escola nesse processo, não escola enquanto professor, mas eu falo escola enquanto instituição. O que é que você enxerga que é uma escola que consegue amparar esse aluno? Quais são os aparatos que você acha que as escolas precisam oferecer mesmo para que o aluno consiga alcançar, assim, o seu desempenho, já que hoje se fala muito, né? Eu conversei com o Gil semana passada, toda escola hoje quer ter o aluno número 1 no Enem, a redação nota 1000, toda escola hoje quer estar em primeiro lugar, quer ser a melhor escola do mundo. E às vezes eu acho que eles acabam esquecendo desses processos de amparo. O que é que você considera, então, para a gente finalizar na sua cabeça, que seria uma escola ideal dentro das possibilidades, assim, que poderia amparar os alunos? O que a escola precisa oferecer de maneira geral para esse aluno? E aí a gente finaliza, eu prometo, viu? Vamos lá. Eu vejo que a escola ideal, inclusive, sem querer puxar a sardinha, né? A minha filha está na escola que eu considero hoje ideal, aqui em Arapiraca. Eu tenho muito orgulho disso, porque a partir do momento que a escola consegue pensar no emocional, para mim, ela já está sendo uma escola muito boa, né? Quando ela entende que não é só o marketing, e colocar ali estampado em primeiro lugar, né? O resultado, mas entender que eu estou preparando um aluno não é só para fazer aquela prova, não é só para fazer um vestibular. Eu estou preparando um aluno que ele vai sair pronto para a vida, né? Então, a escola que considera o emocional, o social, o pedagógico, né? O cognitivo, eu penso que seja uma escola ideal. Gente, é isso por hoje, tá? Esse foi mais um episódio do LazuliCast, hoje com a Maeli, que trouxe, assim, acho que um brainstorm aí de ideias para você que está assistindo, sobre o que é que você precisa fazer para melhorar o seu desempenho. Você é aluno, professor, que está assistindo aqui. Aqui embaixo eu vou deixar, tá? O arroba tanto meu, quanto da Maeli, quanto do Espaço Bem Me Quer também, se você quiser seguir lá para conhecer esse trabalho incrível que acontece aqui em Arapiraca, tá? É uma pessoa que eu admiro bastante, então, se você quiser acompanhar o trabalho dela, eu vou deixar todos os arrobas aqui embaixo, e da Lazuli também. A gente se vê, então, na semana que vem, no que será o nosso último episódio, tá? Nessa temporada vai ter 4 episódios, eu escolhi a dedo as pessoas que vão estar aqui comigo, tá? Escolhi pessoas que trouxeram aspectos muito importantes, mas você pode se despedir da nossa audiência aí, se quiser deixar o seu arroba, falar alguma coisa, é o último momento. Não, cara, só agradecer a confiança, né, e o carinho. Eu admiro muito você como professor, como pessoa. Eu fico muito tranquila e muito feliz saber que você está fazendo parte desse desenvolvimento da minha filha e de outros alunos, né? Eu tenho pacientes também que são seus alunos. Inclusive, vindo para cá hoje, tinha uma paciente minha, eu falei, eu tô indo agora lá encontrar com o Azul, eu amo ele, né? Então, assim, essa conexão, essa relação que você constrói com os alunos é realmente, acho que o propósito, né? Você inspirar e você ser essa relação segura, que é o que a gente falou tanto aqui, que eles precisam ter, né? Então, muito feliz de fazer parte desse projeto. Muito obrigada pelo carinho, pela confiança. E vamos esperar próximos, né? Porque eu acho que esse projeto não pode ficar só em 4 Essa é só a primeira temporada, tá, gente? Vem mais temporadas aí, a gente tem muita coisa pra falar. Acho que, inclusive, a gente pode, aprofundar muito mais esses assuntos que a gente conversou hoje. Sim, vocês podem, inclusive, deixar nos comentários aí, queremos a Maeli de novo, né? Olha aí, coloca aí, Maeli de novo. Pode colocar, viu? Que a gente vai chamar. Gente, é isso. Muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.